Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho te pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, eu venho pedir perdão ao Senhor. Em segundo lugar, Pai amado, eu venho me colocar como um instrumento nas suas mãos. Assim, Pai amado, como um músico utiliza um instrumento de corda, de sopro ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer, eu venho pedir ao Senhor que venha usar a minha vida nas suas mãos. Porque, Pai amado, nós sabemos que nenhum violão, guitarra, contrabaixo, bateria, pandeiro, ou, Senhor amado, qualquer teclado, ou piano, ou até mesmo os instrumentos de sopro, o instrumento de saxofone, ou de flauta, ou de trompete, ou qualquer outro instrumento que exista na face da terra, nenhum instrumento pode tocar ou soar notas musicais por conta própria. Todos os instrumentos são apenas, o nome já diz tudo, são apenas instrumentos, a qual um músico, um maestro, uma pessoa que conhece aquele instrumento, vai usar o instrumento para soar a nota musical que ele quer ou que ela quer. Sabendo disso, Pai amado, eu sei que eu sou apenas um instrumento nas suas mãos e que eu não posso fazer nada por conta própria. Eu não posso soar nenhuma nota musical, nenhum som por conta própria. E se eu fizer isso, sei que não vou edificar, nas pessoas que me ouvirem não vão ser edificadas. E sabendo disso, eu venho pedir que o Senhor venha ser o meu maestro, venha ser o meu músico, venha usar este instrumento chamado Diego Freitas nas suas mãos, com total liberdade. Que não seja o Diego pregando, o Diego falando, o Diego revelando os segredos de Mateus capítulo 7, os 2 alicerces. Não seja, Senhor amado, Diego falando, mas que seja o Senhor no estudo de hoje. Então venha fazer a sua vontade, venha falar conosco, Senhor amado, no estudo de hoje. É o que eu te peço e te agradeço. Venha, Senhor amado, levar a mensagem de hoje aos 4 cantos do planeta. Venha, Senhor amado, se for necessário, transformar o idioma, a qual eu estou falando em português, mas que venha o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar o idioma para qualquer outro idioma do planeta Terra e pessoas podem ser abençoadas no idioma delas. Então, Senhor amado, faça a sua vontade. Eu tenho fé e estou colocando em prática. Espírito Santo, faça da sua maneira, faça do seu querer. Use este instrumento como o Senhor quiser. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 28 e 29. O título nos diz assim: A autoridade de Jesus. Versículo 28 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Versículo 29: Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. E assim, meus queridos, minhas queridas, nós acabamos de ler 2 versículos apenas, né? O título e 2 versículos, que é o que vamos estudar hoje. Vamos estudar a autoridade de Jesus. Este é o último estudo de Mateus capítulo 7. No total, o projeto Quero Conhecer Jesus trouxe, né, vídeos e áudios do estudo bíblico de todos os trechos de Mateus capítulo 7, que no total foram 7 trechos, onde este é o 7º e último. Para você que não estudou os outros estudos, né, temos todos aqui disponível
tanto em vídeo quanto em áudio em todas as plataformas digitais. Você sabia que o projeto Quero Conhecer Jesus está em mais de 40 plataformas digitais? Tanto plataforma de áudio quanto plataformas de vídeo. Exatamente. Existem plataformas de vídeo do projeto Quero Conhecer Jesus que tem, vários vídeos do nosso estudo, como também plataformas de áudio, tanto as mais conhecidas quanto as menos conhecidas. Então Spotify, Deezer e outros, YouTube Music, até mesmo, você pode encontrar os nossos estudos bíblicos em áudio, quanto também em vídeo. Ok? Já vamos entrar para a parte do estudo bíblico, mas antes eu quero dar alguns recados. Já vou dar agora, todos os recados, e depois só vamos entrar no estudo, e aí não vamos mais gastar tempo com recados, ok? O primeiro recado, quero pedir para você deixar o seu like, me ajude a bater a meta de 500 likes neste estudo bíblico, conto com você. O segundo recado é, o nosso canal o oficial do projeto Quero Conhecer Jesus, posta estudos bíblicos todos os dias, exatamente, de domingo a domingo, às 5 horas e 7 minutos, horário de Brasília, todos os dias, 5 horas e 7 minutos, tá? Da manhã, claro, nós postamos um estudo bíblico novo. Todos os dias tem pelo menos um estudo bíblico diariamente aqui no projeto Quero Conhecer Jesus, no canal no YouTube, tá? Então, se você quiser receber a notificação, o aviso desses estudos, é muito simples. Basta você entrar no nosso canal, para você que já está, no canal, clica aí no botão inscreva-se, clica no sininho e clica em todas, ok? Para você que não está no YouTube, vá agora, ou quando você tiver tempo, vá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Assim você vai ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Para você que quiser ouvir os nossos estudos, basta ir na sua plataforma de vídeos ou de áudio preferida, basta você pesquisar Projeto Quero Conhecer Jesus e você vai encontrar todos os nossos estudos bíblicos lá. Ok? E o último recado, teve qualquer dúvida, teve qualquer elogio, críticas, deixe nos comentários, não hesite, não tenha medo de deixar a sua crítica, a sua opinião ou a sua dúvida, e eu vou ter todo o prazer de te responder. Amém? Dado todos os recados, vamos agora então para o estudo bíblico de hoje. Vamos lá! Vamos lá então, começando pelo título, que diz assim, a autoridade de Jesus. Exato, autoridade, exatamente. Você sabe qual é o significado da palavra autoridade? Sim ou não? Vamos ver aqui no dicionário, o que o dicionário nos diz. Dicionário da língua portuguesa diz assim, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Entidade que detém esse direito ou poder. Então, autoridade, segundo o dicionário, significa o quê? Significa alguém que tem o poder, alguém que tem o conhecimento, alguém que tem o poder de decidir, o poder de atuar, o poder de se fazer obedecer. Ou seja, Jesus tem o poder, a autoridade, não só sobre temas espirituais, mas temas aqui do nosso planeta, digamos assim, aqui da Terra, aqui na carne, na nossa vida. Então a autoridade de Jesus é o que nós vamos falar sobre isso, a autoridade de Jesus. Vamos ao primeiro versículo? Vamos lá. Versículo de número 28, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Exato. O versículo começa assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, ou seja, terminando esse discurso, que começou um pouco antes de Mateus 7, tá? Mas para você, se você perceber, o capítulo 7 ele é a continuação do Sermão da Montanha, onde nós aprendemos sobre o hábito de julgar os outros, aprendemos sobre a bondade de Deus, os dois caminhos, os falsos profetas, quem entra no reino dos céus,
os dois alicerces e a autoridade de Jesus. Então, terminando Jesus de falar sobre o Sermão da Montanha, onde literalmente ele estava numa montanha e ele trouxe um sermão, um ensinamento, um discurso sobre esse assunto. Então, o versículo 28 diz, e aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, terminando esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Você já ouviu pessoas falarem que Jesus não deixou doutrina? Você já ouviu pessoas falarem que Jesus nunca exigiu doutrina? Nunca exigiu nada? Que Jesus nunca colocou regra? Que a graça é para você viver como você quiser? Que Jesus não quer saber da sua veste, não quer saber da sua atitude, não quer saber do que você faz. Jesus quer saber do seu coração. Já ouviu isso? Que Jesus nunca ensinou doutrina? Jesus nunca ensinou regras? Jesus nunca falou sobre lei? Não, Jesus nunca disse isso. Já ouviu me falar nisso ou não? Sendo que Jesus, ele passou aqui, gastou mais de 2 capítulos de Mateus falando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte são regras, são doutrinas, são ensinamentos que Jesus deixou para quem quer ser salvo. Jesus em várias partes fala assim, quer ser salvo? Faça isso. Quer ser salvo? Não faça isso. Se você fizer isso, você vai herdar a vida eterna, ou seja, vai ser salvo. Se você fizer essa outra coisa, você não vai ser salvo. Se você cumprir o que eu estou te mandando, você vai herdar a vida eterna. Agora, se você não fizer o que eu estou te falando, você vai ser condenado ao inferno. Várias partes Jesus disse isso. Ou você obedece à autoridade, obedece à doutrina, obedece às regras, ou pelo menos se esforça para cumprir isso, e se você se esforçar e cumprir, você vai ser salvo. Se você não fizer, não vai ser salvo. Ou seja, o autor do livro de Mateus conclui o capítulo 7 fechando assim, a multidão se admirou da sua doutrina. O que significa doutrina, Diego? É ensinamento. Doutrina, regra. Doutrina, lei. Doutrina significa, principalmente, regra. A regra do jogo. Exatamente. Qual jogo, Diego? O jogo da vida eterna. A vida é um jogo, amigo. Tem momentos que você perde, tem momentos que você ganha. Quando você perde, você ganha experiência, volta para aquela fase. Quando você passar de novo por ela, você já vai conhecer. Olha, não posso pegar esse caminho, senão vai dar errado. Tem que ir pelo outro caminho. E ponto final. Ok? Agora, se você passa pela vida e não respeita, não aprendeu, não colocou em prática os ensinamentos, a doutrina de Jesus, você tem grande risco de estar indo direto para os quintos dos infernos. Imagine você num carrinho de montanha-russa, e você numa montanha-russa que sobe, desce, gira, faz looping, e faz pra lá, e vai pra frente, vai pra trás, e de repente você percebe que tá descendo, e daqui a pouco você olha na sua frente e tá lá assim, a porta do inferno. O carrinho da montanha-russa é a sua vida. Os trilhos, meu amigo, são as suas decisões. Mas, Diego, no carrinho da montanha-russa, nós não temos escolhas. Não conseguimos decidir. No carrinho lá da montanha-russa, não. Mas no carrinho da vida, existe escolhas. Tem momento que o seu carrinho vai estar lá correndo 100 km por hora e vai estar lá para você clicar direita ou esquerda. Porta larga ou porta estreita. Caminho fácil ou caminho com espinhos. Caminho sem Jesus e caminho com Jesus. Vai chegar na encruzilhada e você vai ter que decidir: vou para o céu ou vou para o inferno?
E se você não respeita, não conhece, não coloca em prática a doutrina, os ensinamentos de Jesus, você sabe para onde que você vai, não sabe? Sim ou não, irmão? Qual é mais fácil, descer ou subir alguma coisa? Imagine uma montanha. Qual é mais fácil, descer a montanha ou subir a montanha? Imagine uma escada de 200 degraus. Qual é mais fácil, subir a escada ou descer a escada? Haha, Diego. É óbvio, né? Me diz outra coisa. Você tá assim numa rua muito alta. Sabe aquelas ruas assim que e parece até que você vai escalar? Não é nem subir a rua, né? É escalar de tão alta. De tão íngreme, né? Que chama ela. De tão assim, tão, né? Pico, tão alta que é. Me diz aí, é mais fácil subir ou descer ela? Dizem por aí, né, que pra subir nem todo santo ajuda, mas pra descer qualquer santo presta, ou qualquer santo serve. Mas você já entendeu a metáfora que eu trouxe sobre subir e descer? Quando você sobe, espiritualmente falando, você vai pra onde? Quando você desce, você vai pra onde? Então descer é mais fácil. Ah, Diego, eu quero mais fácil. Eu quero cruzar os braços e deixar a vida me levar. Então vai, irmão. Só que eu não posso te falar assim, vai com Deus. E você não vai com Deus, não. Você entrou no carrinho e tá deixando a vida te levar, só descendo, só ladeira abaixo, só gritando, que legal. Vai lá, irmão. Só que pode ter certeza que se você olhar pro lado ou pra trás, você não vai me ver nesse carrinho, não. Eu prefiro subir degrau por degrau, com muita dificuldade, mas continuar subindo. Eu prefiro ter um carrinho que não me aguenta na ladeira e eu ter que descer para empurrar o carrinho e continuar subindo, do que ter a facilidade de descer. Eu prefiro achar a porta estreita, né, que Jesus nos ensinou, do que passar pela porta fácil ou larga. E aí, irmão? Qual é a sua escolha? Jesus não tem doutrina, Diego. O versículo está aí na sua frente. A multidão se admirou com a sua... Exato. Vamos para o próximo versículo? Vamos para o versículo 29. Versículo de número 29 diz assim: porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Como assim? Qual o significado desse versículo, hein? Ô Diego, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas? Como assim? Vamos lá. Versículo 29, primeira parte. Porquanto os ensinava com autoridade. Qual é a diferença, irmão, de ensinar com autoridade e sem autoridade? Qual a diferença dos ensinamentos dos escribas e os ensinamentos de Jesus? A autoridade é quando você ensina e a pessoa que está ouvindo percebe que você tem experiência no que está falando, tem conhecimento do que você está falando. Você não é igual panela vazia, que faz barulho, mas não tem autoridade, não tem conhecimento, não tem experiência no que está falando. Então Jesus ele pregava com autoridade. E Jesus ele pregava falando assim, por exemplo, você pode ser usado por Deus e curar enfermos. E enquanto ele estava falando, pessoas lembravam, olha, Jesus curou. Não é, irmão? Pessoas que começaram a seguir Jesus, começaram a ver Jesus colocando isso em prática. Ele tinha autoridade, ele tinha conhecimento. Agora, e os escribas? Ou, como é a pessoa que ensina ou prega, mas sem autoridade? É a pessoa que tem na teoria. Tem muita gente que fica 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos estudando teologia. Exato. Estuda teologia, estuda religião, estuda várias vertentes da teologia, assim como eu fiz em algumas coisas. E
A teologia é o quê? Teoria, né? Um dos significados da palavra teologia é o estudo espiritual, certo? O estudo da vida espiritual ou da área espiritual. Então, é o estudo, mas também pode ser assim traduzido como teoria espiritual. É o estudo que faz a teoria do mundo espiritual, não é prática. Não é porque você é doutorado ou doutorando em teologia que você tem prática. Você tem a escrita, o texto. Você tem a conhecimento da letra, mas não da prática. Entendeu ou não? É aquela pessoa que te ensina algo, mas não tem um testemunho verídico do que está falando. Não tem uma experiência. Já Jesus tinha isso de sobra. Por isso eu pregava com autoridade. E isso que eu acabei de falar já explica o que eram os escribas. Os escribas eram o quê? Era uma categoria dos judeus que eram especialistas na letra. Uma das coisas que os escribas eram responsáveis era por gerar cópias dos pergaminhos, certo? Dos papéis, digamos assim, que era escrito os livros, as profecias, os ensinamentos dos judeus, que por muito tempo era só os pergaminhos. Então os escribas eram especializados em copiar, escrever, passar horas e horas e horas escrevendo cópias dos pergaminhos, onde os ricos, judeus mais ricos, tinham dinheiro, condições de comprar aquelas cópias, ou até mesmo aquelas cópias eram distribuídas para outros templos, digamos assim, para outras filiais das igrejas ou dos templos dos judeus. Eram distribuídas para outras pessoas terem acesso àquele texto. Então os escribas conheciam o quê? O texto. Os escribas, de tanto copiar, eles aprendiam o texto, mas não tinham experiência, não tinha autoridade. O que é que te dá autoridade para ensinar algo? É o Espírito Santo. Que enquanto eu estou aqui ensinando, pregando, você está falando, nossa, ele está falando isso, e isso tem base bíblica em tal lugar. Talvez coisas que eu prego aqui no projeto, você fala assim, nossa, eu estou passando por isso, exatamente esse tema. Olha, Jesus está falando comigo através do estudo bíblico do Diego, ou do projeto Eu Quero Conhecer Jesus. Ou seja, algo que eu estou pregando aqui na cidade de São Paulo, e que você às vezes está me ouvindo em qualquer estado brasileiro, ou até mesmo em outro país, talvez anos e anos e anos depois da data que eu gravei, e este estudo continua falando com você. Porque eu prego com autoridade. Passei mais de 20 anos da minha vida ganhando experiência para depois vir aqui e ensinar você com autoridade, com letra, que é a palavra de Deus, né, a Bíblia, mas não só com a letra, mas com experiência e autoridade. Então os escribas não tinham experiência, mas tinha a teoria. Lembra que Jesus, em um dos estudos que eu trouxe, acho que foi, deixa eu ver aqui o título. Se eu não me engano, foi os 2 alicerces, né, que eu falei sobre exatamente isso. Sobre você ter experiências, teoria e experiência. Que Jesus fala, né? Não adianta você ouvir as minhas palavras, mas não praticar. Exato, ó. É no capítulo 7 de Mateus que fala os 2 alicerces, versículo 24, que diz assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Exatamente. Então Jesus, né, fala que você tem que ouvir a palavra de Deus, ouvir, aprender a teoria e colocar em prática. Se você só fica com a teoria e não põe na prática,
Não adianta nada. Jesus disse isso lá no versículo 24 de Mateus. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, você vai ver. Jesus vai lá e continua a falar assim: você aprendeu a teoria, mas não colocou na prática. Quem são esses? Os escribas. Os escribas conhecem a teoria, mas não tinha tempo naquela época de colocar em prática o que eles escreviam. Copiava. Quer aprender algo rápido? Pega um texto que você leu e copia esse texto. Faz cópias dele e você vai memorizar aquele texto de uma forma muito rápida. E era o que os escribas faziam. A missão deles era copiar os textos bíblicos. Mas não tinham tempo de colocar em prática. Pense nisso. Já pensou nisso ou não? Não, irmão, então é isso. É muito simples. Jesus tem autoridade. Jesus ele tem o Espírito Santo. Jesus ele nos ensina a buscar o Espírito Santo para pregar com autoridade. É através do Espírito Santo que eu vou ter autoridade sobre demônios, sobre doenças e sobre a morte. E milagres, podem acontecer. Entendeu ou não? Então este é o estudo sobre a autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade, já os escribas têm o texto. Muita gente nos dias de hoje tem conhecimento teórico de Jesus, mas não tem conhecimento na prática sobre Jesus. Você conhece na teoria ou na prática? Ou pior ainda, em nenhum dos dois. Me diz aí. Diz pra mim, se possível nos comentários ou dentro do seu coração mesmo. Qual é a autoridade que você conhece sobre Jesus? Teoria ou prática? Ou os dois? Me diz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho, Senhor amado, te agradecer pelo estudo bíblico de hoje. Muito obrigado, Senhor amado, por ter nos ensinado. Muito obrigado por ter nos trazido, Senhor amado, revelações como essas que aconteceram agora nesse estudo bíblico de Mateus capítulo 7, a autoridade de Jesus. Onde, Pai amado, nós estudamos do versículo 28 e o versículo 29. Senhor amado, este é o 7º estudo bíblico de Mateus 7. Onde nós estudamos todos os estudos bíblicos, nós estudamos todos os versículos, todos os trechos de Mateus capítulo de número 7. Senhor amado, eu venho pedir ao Senhor que venha levar este estudo bíblico aos 4 cantos do planeta. Que o Senhor amado não seja o idioma, não seja, Senhor amado, um empecilho para que a pessoa receba este estudo bíblico. Por quê, Pai amado? O Senhor Jesus nos ensinou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, até mesmo coisas maiores, milagres maiores do que a que Jesus fez, nós também podemos fazer. E um desses milagres que eu acredito e creio é o milagre do Senhor transformar o idioma deste estudo bíblico em qualquer outro idioma, seja inglês, seja chinês, seja qualquer idioma da Ásia, da Europa, da América. Senhor, eu acredito nisso. Porque o Senhor Jesus pregou e ensinou no idioma dele. E eu recebi a palavra, recebi a mensagem no idioma em português. Então, Senhor amado, eu acredito que a palavra, este estudo bíblico, o áudio dele ou o vídeo pode ser levado a qualquer planeta. Planeta não, qualquer país. No idioma deles, eu acredito nisso. Porque, Pai amado, nós disponibilizamos esses estudos bíblicos em plataformas que apenas estão na África, outras estão apenas na Ásia, outras estão apenas na Europa. Então, Pai amado, quantas milhões ou milhares ou bilhões de pessoas podem receber essa mensagem caso o Senhor disponibilize para eles em outros idiomas? Eu acredito e tenho fé para isso. Então, Pai amado, venha levar a mensagem de hoje. Venha levar, Senhor amado, o estudo de hoje
a qualquer pessoa que precise. Transforme a mensagem de hoje em sementes. E que as sementes sejam plantadas, que as sementes sejam lançadas, que as sementes, Senhor amado, sejam enraizadas e também cresçam em cada coração. E que essa pessoa que receber essa semente, que ela se transforme em uma árvore frutífera e venha alimentar, Senhor amado, povos, pessoas, nações. E assim, Senhor amado, estaremos cumprindo, junto com ela, a mensagem que o Senhor Jesus disse, para levarmos a palavra dele aos confins da terra. E vamos fazer isso, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado pelo estudo de hoje. Leve, Senhor amado, a mensagem de Mateus capítulo 7, a autoridade de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Que a mensagem de hoje entre no seu coração, entre na sua alma e que a mensagem, vire uma semente e que ela venha brotar, germinar, crescer, que você também seja, assim como eu sou, uma árvore frutífera, onde você vai estar se alimentando dos frutos a qual o projeto Quero Conhecer Jesus está disponibilizando. Se alimente dele, se alimente desse fruto, pegue a semente e plante na sua vida e seja você também um fruto na vida de alguém, compartilhando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, clicando no sininho. Ah, Diego, eu estou em outra plataforma que não é o YouTube. Então deixa o seu coraçãozinho aí, compartilhe, pegue o link, envie para algum amigo, para alguma amiga. E se você quiser sentir da parte de Deus, venha para o YouTube e pesquise Projeto Quero Conhecer Jesus. E assim você vai conhecer o nosso canal oficial do Projeto Quero Conhecer Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima, se o Senhor Jesus nos permitir. Tchau, tchau e tchau.